Nosso querido irmão Tiago Bond escreveu, né? Será que ele deu algum ensino apenas para aquela localidade? Se for realmente isso, tem que ter capítulo e versículo testificando o que argumenta. Caso contrário, nada mais é do que utopia flácida. O Tiago está falando aí a respeito do uso do véu, né? E como aqueles que não concordam com essa doutrina do uso do véu contestam dizendo que isso eram instruções apenas para a cidade de Corinto, né? Ele pergunta, ele diz, né? Se for realmente isso só para aquela localidade de Corinto, tem que ter capítulo e versículo testificando o que argumenta. Caso contrário, nada mais é do que utopia flácida. Está entendendo? Só que é o seguinte, o inverso também é verdadeiro. Tá? Para ser uma obrigação a todas as igrejas, em qualquer lugar, em qualquer cultura, tem que ter capítulo e versículo em outras cartas. Nas cartas que foram dirigidas, na carta que foi dirigida à igreja de Éfeso, à igreja de Roma, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Isso deveria estar escrito em outras cartas também. Mas você não encontra um verso sequer em toda a Bíblia com instruções a respeito do uso do véu. As doutrinas bíblicas, meu querido irmão Tiago, elas precisam estar bem fundamentadas em várias partes e porções da Escritura Sagrada. Não se faz doutrina com um verso só. Entendeu? Não se faz doutrina com um verso só. Veja bem, a maioria das pessoas, elas pensam que a doutrina da Trindade, ela vem por causa de Mateus capítulo 28, verso 19. Este verso que diz: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles pensam que é isso aí que define, por causa desse verso que existe a doutrina da Trindade. Não é não, meu filho, não é não. A doutrina da Trindade, ela está clara em versos, em mais de 400 versos em toda a Bíblia. Do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. E ainda uma porção de coisas que você, por exemplo, o significado das palavras na língua hebraica, o significado das palavras na língua grega, tá? Tipos, episódios do Velho e Novo Testamento, tipificando coisas do Novo Testamento. Entendeu? Então, veja, a doutrina da Trindade é algo incontestável, porque a Bíblia é muito clara a respeito disso. Um verso somando com outro verso e formando as doutrinas para a nossa compreensão. Agora, pega um versinho só, contraditório, tá? Contraditório, tá? Por quê? Por que contraditório? Que no mesmo contexto você encontra um verso que diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Ora, quer você interprete de uma maneira, para explicar esse verso, haverão aqueles que não vão concordar com o uso do véu, porque o cabelo está no lugar do véu. Entendeu? Então, não se faz doutrina com versos contraditórios, nem com versos solitários, como é o caso do uso do véu, que é um versinho só. Entendeu? E ainda as motivações disto, que também é uma confusão. Por quê? Veja, diz que
o uso do véu pela mulher é por causa dos anjos. E vocês dizem, né, que é os anjos bons, os anjos de Deus. E pega lá o verso em Salmos, né, que diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o Senhor nos livra. Não é isso? Vai lá em Salmos, lá pegar esse versinho. Só que veja, o contexto está falando de autoridade, não é verdade? Está falando da autoridade de Cristo sobre o homem e falando da autoridade do homem sobre a mulher. Está falando também de domínio. Se está falando de autoridade, está falando de domínio. Quem domina quem? Então, num contexto como esse, fica aí a questão. Será que são anjos bons? Ou será que por causa dos anjos maus? Porque os anjos bons, os anjos do Senhor, eles não querem ter domínio sobre ninguém. Agora, os espíritos maus, os demônios, eles querem ter domínio sobre o corpo das pessoas, porque eles querem se manifestar neste mundo. Entendeu? Usando as nossas capacidades, a capacidade de falar, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir. Eles têm necessidade de tomar posse de corpos humanos para poder se expressar neste mundo. Entendeu? Então veja, ninguém sabe exatamente qual a intenção do apóstolo Paulo quando ele registrou que por causa dos anjos a mulher deve ter a sua cabeça coberta. Pode ser anjos bons, e pode ser até anjos maus. Você deve pensar, como pensa a liderança maçônica da nossa igreja, que são anjos bons. Mas está aberta a possibilidade de pensar também que são anjos maus. Entendeu?